A Apple acabou de lançar a sua nova inteligência artificial muito melhorada. Eu já tenho aqui o novo iOS, mas não consigo usá-la porque não vem para a Europa. A Apple diz que a culpa é da União Europeia e a União Europeia diz que a culpa é da Apple. Então, afinal, quem é que tem razão? Fui investigar para descobrir e perceber porque é que a Siri AI não vem para a Europa. Se tivesses que dar um palpite, quem é que tu achas? Eu acho que é mesmo a Apple. Vais tirar as tuas próprias conclusões. Basicamente, todos os iPhones 17 Pro e 17 Pro Max vendidos no mundo todo têm capacidade para receber a nova Siri AI. Mas depois existem duas versões do iOS 27. Uma que tem tudo e a outra que não tem, que é que está aqui dentro. Na WWDC em que a Apple anunciou isto, disseram que já estavam a trabalhar com os reguladores e que era uma questão política que esperavam resolver. Mas na verdade, isto já não é a primeira vez que acontece. Já quando a Apple Intelligence foi anunciada, ela não chegou também à Europa e exatamente pela mesma razão. E realmente tem tudo a ver com politiquices, mas que são coisas importantes. O que está no centro desta disputa é uma coisa chamada DMA, Digital Markets Act, que foi um conjunto de leis que a Europa publicou para tentar combater o monopólio digital das grandes empresas como a Apple, a Google, etc. A ideia da União Europeia foi tentar forçar interoperabilidade, ou seja, que este iPhone pudesse funcionar com um Samsung, pudesse funcionar com um Xiaomi e as pessoas, por usarem um iPhone, e quem diz um iPhone, atenção, diz um Pixel, isto não é só para a Apple, isto é para todos, mas por usarem um sistema operativo, um equipamento, não se sentissem bloqueadas dentro dele. Que, como tu sabes, é uma coisa que acontece várias vezes aqui. Existe, na verdade, uma palavra para isto, gatekeeping, que é quando uma marca tem um equipamento e começa a criar uma muralha à volta desse equipamento para que a pessoa que está aqui dentro seja cada vez mais difícil sair. E tipo, se quiseres usar um serviço, só o podes usar aqui. O primeiro argumento que eu vejo aqui é, ok, mas a Apple é que criou o iPhone, portanto, a Apple é que sabe o que é que quer meter e permitir no iPhone e o que é que não quer permitir. E se, por um lado, isso é verdade, por outro lado, estamos a falar de um equipamento que já tem milhões de utilizadores. E lá está, aqui tu podes falar da Apple, mas também podes falar da Google, da Microsoft, etc. Quando tens um equipamento ou um conjunto de equipamentos que já é tão usado, convém haver alguma lei que proteja as pessoas das marcas se aproveitarem e criarem um monopólio ainda maior. Vou-te dar um exemplo. Tu lembras-te bem antes do iPhone, quando a Nokia era líder completa de mercado? Ainda és desse tempo, Rui? Ainda tiveste um Nokia? Ainda tive um Nokia para jogar o Snake. Man. Pois bem, Rui, lembras-te nessa altura, se tu quisesses transferir tipo uma imagem ou um ringtone para um amigo, como é que tu fazias? Infracenas, não? Exatamente. Infravermelhos, ok. Primeiro apareceram os infravermelhos, em que nós encostávamos aqui o telefone e ele mandava. Mais tarde veio o Bluetooth, em que os telefones já não precisavam de estar juntos e tu podias mandar de um equipamento para o outro. Pois bem, nesse caso, fazer gatekeeping ou impedir a interoperabilidade seria a Nokia, como líder de mercado, dizer: ok, este aqui que é um Nokia tem Bluetooth e este que é um Motorola também tem Bluetooth. Mas o nosso Bluetooth é um Bluetooth especial e, portanto, os telefones da Nokia só vão dar para mandar e receber ficheiros para outros telefones da Nokia, porque o nosso Bluetooth é o nosso Bluetooth. Eu olho para isto e vejo aqui um problema, porque para o consumidor é muito melhor que todos os telefones consigam mandar e receber ficheiros para todos os telefones. E não há razão nenhuma para a Nokia fazer isto, a menos que seja, nós somos os líderes de mercado, portanto a maior parte das pessoas vai enviar e receber ficheiros de um Nokia, portanto nós vamos obrigar as outras pessoas que não têm um Nokia a querer ter um Nokia para poderem enviar e receber ficheiros também por Bluetooth. Isto soa-te parecido a alguma coisa dos dias de hoje, Rui? Apple. Mas a que parte da Apple? Ah, o AirDrop. Pois é. Vocês acham que os Androids há 5 anos atrás não tinham a tecnologia do AirDrop? É basicamente Wi-Fi e Bluetooth. Tinham. Mas a Apple é tipo, não, isto é uma coisa, isto é muito complexo, uma coisa da Apple, isto nunca funcionaria noutros telefones. Até que entra a Comissão Europeia com o DMA e nós já podemos ver vários exemplos de como o DMA funcionou a nosso favor. Qual é que foi o exemplo mais falado de todos os tempos? O USB-C no iPhone. Ah, o USB, certo. Hoje, todos os iPhones têm USB-C só por causa desta lei. Claro que a Apple, quando percebeu que ia ter que meter, porque era isso, ou deixar de vender telefones na Europa, veio para o palco e disse, não, USB-C, isso é a melhor tecnologia, mais avançada. Mas tipo, isso é verdade, mas também já era verdade no ano anterior, e no ano antes desse, e no ano antes desse. Porque é que só naquele momento, por acaso, em que a Europa os obrigou, é que eles meteram lá o USB-C?
Coincidência. Antes de continuarmos, imagina que tu gostas da Apple, acreditas na Apple e gostavas de ter uma pequena parte da empresa, ela ser tua. Sabias que isso é possível? É verdade e não podia ser mais simples utilizando o patrocinador do vídeo de hoje, a XTB. Trata-se de uma corretora onde podes investir o teu dinheiro, comprando, por exemplo, ações de empresas como a Apple e assim tendo uma muito pequena parte da mesma. Fun fact, foi na XTB que eu há muitos anos atrás fiz o meu primeiro investimento e que foi exatamente comprar uma ação da Apple. E se és novo neste mundo dos investimentos, então a XTB é perfeita para ti, porque para já criar uma conta é gratuito e não tens qualquer tipo de comissão quando compras produtos em euro até 100 mil euros. Mais do que isso, tu tens uma secção na aplicação inteiramente dedicada só a notícias e a tutoriais para conseguires aprofundar a tua aprendizagem, o que é uma coisa muito importante quando começas a investir. Além disto, se não quiseres estar a comprar, por exemplo, ETFs todos os meses, podes criar um plano de investimento automaticamente com apenas 15 euros por mês. Portanto, não é preciso teres muito dinheiro para começar a investir. Mais necessário é teres tempo para dedicares a aprender. Além de tudo isto, se tiveres dinheiro da XTB e ele não tiver investido, então a XTB também te vai pagar uma taxa de juros sobre esse dinheiro que lá está. E claro, podes fazer compras com esse dinheiro através do cartão digital com a Apple Pay ou Google Pay. Se quiseres saber mais, como te digo, abrir uma conta é grátis, tens o link na descrição. E caso não saibam, a Apple fazia literalmente milhões e milhões de dólares com os licenciamentos dos acessórios Lightning para iPhone. Porque repara, tu queres usar um conversor USB-C para HDMI para ligares aqui. Qualquer um funciona. Mas quando era Lightning, tu tinhas que usar o conversor Lightning para HDMI. E esse conversor, para ser vendido por uma marca, podias comprar diretamente da Apple, que era caríssimo. Se fosse outra marca a fazê-lo, tinha que pagar direitos à Apple por estar a usar o Lightning. Lá está, é uma coisa patenteada pela Apple. E então, cada vez que um conversor desses era vendido à Apple, recebia mais uns cêntimos. E atenção, eu percebo perfeitamente, a Apple como empresa cresceu como cresceu, também por causa disto, para eles é perfeito. Para o consumidor, é que não era assim tão bom, porque ficavas sempre obrigado a comprar acessórios mais caros dos que tinhas para Android, e depois compravas aquele acessório e ele só funcionava para o iPhone. Isto aconteceu-me, por exemplo, com o leitor de cartões SD, que eu tinha Lightning para SD. A partir do momento em que tive um iPhone com USB-C, adeus, isso nunca mais funcionou. Outra, a instalação de aplicações que não estão na App Store, e este deu pano para mangas. Tu sabes que no Android, se tu quiseres, pegas um APK da internet e instalas no teu telefone. A Google recomenda-te a não o fazeres porque pode não ser seguro, tu nunca sabes o que é que estás a instalar. Mas imagina que o teu amigo desenvolvedor criou uma app bué da fixe que tu queres experimentar, mas que ele ainda não meteu a app na App Store, porque isso é um processo muito demorado, que custa dinheiro. E, não é nada fácil, acredita, mas ele quer-te dar a app para experimentar. Tu, se não tivesses uma conta de desenvolvedor, não conseguias experimentar. E, pois bem, isso mudou. Tu agora já consegues instalar aplicações de terceiros aqui no iPhone. Uma coisa, por exemplo, que muita gente usa é para instalar emuladores. A Apple não permite emuladores na App Store. E diz assim, porquê? É para proteger a pirataria? Se calhar é. Ou se calhar é porque eles fazem milhões com os jogos que estão na App Store. E toda a gente sabe que os jogos do passado são jogos incríveis, tipo poder estar a jogar Game Boy ou o que seja aqui, é brutal. Mas como nós só temos 2 olhos, 2 mãos e 24 horas, se tivermos a jogar esses jogos de emulador, não vamos estar a jogar os jogos da App Store, que depois dá para comprar moedas e dá para ter mais vidas e não sei o quê. E cada transação, guess what? Cash para Apple. Pois é. Outro exemplo, já falámos aqui, é o AirDrop. Não sei se reparaste que no último ano, de repente, Google Pixel já funciona, já consegues mandar e receber ficheiros para iPhone. Samsung, o topo de gama, igual, é uma coisa que eles estão a fazer de forma faseada, porque ainda não funciona perfeito, mas isto só aconteceu por causa do DMA. Se não houvesse esta lei, jamais tu terias o AirDrop a funcionar com Androids. E isto foi daquelas coisas, quando eu troquei do iPhone para o Samsung, toda a gente me disse, toda a gente que usou comigo, Bernardo, e agora o AirDrop, sabe ainda por cima que eu uso Mac, então foi pois é, tu vais ver. E a verdade é que eu tive que arranjar uma alternativa, arranjei, que é o Local Send, mas não é a mesma facilidade do AirDrop, agora já consigo mandar e receber ficheiros desde o meu Samsung para o meu Mac. Uma, e na minha opinião ainda mais grave, é que sabes o gestor de passwords da Apple, aquela app que tens lá no teu telefone que é passwords e que guarda todas as tuas passwords, sugere-te criar passwords novas por ti para serem super seguras e aquilo é bué da conveniente. Tu já pensaste o que é que aconteceria se um dia quisesses sair do iPhone? Como é que tu ias saber todas as tuas passwords? É que até há uns tempos atrás
tu não conseguias exportar as passwords. Então era tipo, ou tu estavas a copiar uma a uma para o gestor de passwords da Samsung ou da Google, etc. Ou então, estavas tramado e ias ter que estar a mudar as passwords todas para passwords. Eu nem imagino o que é que isso é. E mais uma vez, DMA obrigou a Apple a não. Querem ter uma app de passwords, tudo bem. Mas se as pessoas quiserem sair dessa app, então vocês têm que dar maneira de exportar todas as passwords e todos os logins para depois importar noutra aplicação. E malta, esta aqui quando eu fiz a troca, obrigado. Ora bem, já percebemos então porque é que o DMA nos ajudou e porque é que tem sido bom constantemente para o consumidor. A Apple tem sempre contestado isto, mas eles não dizem que é porque lhes vai fazer perder receitas. O argumento da Apple, e atenção, sinto que não é um argumento inválido à partida, é o argumento de segurança e privacidade, que é, se nós abrirmos o nosso telefone a poder receber airdrops de Androids, como é que eu sei que não vem um vírus? Se deixarmos exportar as passwords todas, as informações das pessoas podem ficar mais comprometidas. À primeira vista, parece um argumento válido. Eu acho que é uma solução melhor, já vou partilhar. Vamos agora falar do caso da Siri AI. Porquê que ela não pode vir cá para a Europa? Pois bem, acontece que a forma como a Siri AI está desenhada, ela tem acesso a tudo dentro do teu telefone. Tem acesso aos teus e-mails, tem acesso às tuas mensagens, chamadas, fotografias, etc. Basicamente, é todo um outro computador aqui dentro. Até aqui tudo bem. Qual é que é o grande problema para a Comissão Europeia? É que a Siri AI seria a única inteligência artificial com todo este tipo de acesso no iPhone. E, portanto, se tivesses um utilizador que, em vez de querer usar Siri AI, quisesse usar o Gemini, quisesse usar o Claude, estas outras inteligências artificiais que não são da Apple não conseguiriam ter este tipo de acesso, ou seja, não conseguiriam dar o tipo de experiência de utilização que a Siri AI dá. E atenção, não é garantido que o Gemini ou que o Claude ou outra qualquer quisesse desenvolver este tipo de experiência para o iPhone. Aqui o ponto é que neste momento, mesmo que queira, não pode. Agora, o consumidor tem aqui um ponto que pode ser muito válido, que é mas eu não me quero preocupar com isso, eu não quero estar a ver qual é que é a melhor e a pior AI, tipo, se essa já vem, eu vou usar essa e está tudo bem. Qual é que é o problema? Inteligência artificial vai fazer cada vez mais parte da nossa vida. Se tu olhares hoje em dia, já está em todo o lado e só vai ser ainda mais assim. Então, se o telefone topo de gama mais usado no mundo, toda a gente que o usa só puder ter Siri AI para ter a melhor experiência, então a Apple pode começar a criar aqui um monopólio de inteligência artificial que para o consumidor seria bué desinteressante, porque uma coisa é certa, monopólios, seja no que for, nunca é bom. Uma empresa a controlar tudo nunca é bom. E então as medidas que a Apple quis tomar para conseguir trazer Siri AI para a Europa foi, vê-me lá isto, pedir à União Europeia epá, isto até me dá riso. Tu vê lá isto, oh Rui. Uma exceção total do DMA para a Siri AI. Mas isso tem precedentes? Tipo a Google com o Gemini fez isso? Não. No entanto, eu tenho o Gemini no meu telefone. Porquê? Porque a Google simplesmente obedeceu e se tu quiseres usar o Gemini aqui na Google, podes. Se quiseres usar outra, podes também. O que lá está é diferente de teres outra inteligência artificial a desenvolver uma experiência para o Android. No fundo, o que a Comissão Europeia diz é muito simples. Querem lançar Siri AI? Lancem. Mas têm que deixar a porta aberta para se, por exemplo, a Google com o Gemini, se eles quiserem fazer uma experiência semelhante a Siri AI para iPhone, têm a porta aberta para o fazer e têm os meios para o fazer. Ao que a Apple respondeu, isso não pode ser, porque isso depois, quer dizer, abrimos o iPhone todo e questões de privacidade e de segurança, isso é um perigo. Tipo, imagina só o que era o Gemini, que é o modelo sobre o qual a Siri AI foi treinado, ter acesso ao teu telefone todo como a Siri AI tem acesso ao teu telefone todo. Pois é. Bernardo, mas aí a Apple nem vai tirar dinheiro. Isto porque as pessoas pensam que a Siri AI é grátis. Mas não é. Há uma versão da Siri AI que efetivamente é grátis. Mas, por exemplo, se tu quiseres mais imagens geradas num dia, já tens que ter uma subscrição da iCloud Plus. A cena das câmaras com o HomeKit também. E isto é só no início. Malta, acontece com todos os produtos. Vocês lembram-se quando a Uber e a Netflix, quando entraram em Portugal, era tudo bué da barato e depois deixou de ser? Pois bem, inteligência artificial
custa muito dinheiro às empresas para terem acesso aos supercomputadores e toda a eletricidade que aquilo consome. A expectativa é que à medida que as pessoas se vão habituando mais e mais a utilizar a inteligência artificial, os preços vão subindo e subindo e subindo, porque as pessoas já não conseguem viver sem aquilo. E pelo menos por agora não estamos a falar de água ou de luz ou de gás em que o Estado intervém e diz não, isto não pode passar deste preço porque senão as pessoas não conseguem viver. Neste momento ainda não é uma necessidade de primeiro mundo, mas talvez venha a ser. De qualquer forma, se a preocupação da Apple for efetivamente a segurança e a privacidade dos seus utilizadores, então eu tenho aqui uma sugestão, pá. E vou dar de bordo. Querem a minha segurança? Eduquem-me. Digam assim, vocês se deixarem esta inteligência artificial correr no vosso telefone, vocês podem ter este risco e este e aquele, se ela fizer isto e aquilo. Tipo, expliquem-me as coisas, não me proíbam. Eu não quero que a Apple seja o pai que diz ao miúdo de 17 anos o quê? Sair à noite com os teus amigos? Não, tu não vais sair nada que isso é muito perigoso. Eu quero que a Apple seja o pai que diz assim, filho, tudo bem, podes ir, olha, à noite acontece isto e isto e isto, e se tiveres algum problema, liga-me que o pai vai buscar. Mas pronto, isto é a minha opinião, agora gostava de saber a tua aí nos comentários.